galera, chegando na área, tio Guilherme novamente aqui no canal Sementinhas do Paraíso para contar mais uma história de um grande super-herói baseado na palavra de Deus, com os princípios de Deus ali na vida dos nossos heróis que a gente ama, que a gente gosta. Lembrando que a palavra herói significa isso, Salvador. Lembrando que o nosso Salvador, o nosso grande herói, herói dos heróis, o nosso fantástico, incrível, grande herói é Jesus, nosso Senhor e nosso Deus. Mas a gente vai pegar os nossos heróis aqui para a gente aprender muita coisa legal da vida de Jesus, dos ensinamentos bíblicos com eles, tá bom? E hoje, um cara muito legal, eu gosto muito dele, muito legal, muito top, não somente ele, tem uma turma, uma galera muito legal, todo mundo verde, e eu não tô falando do Hulk, se bem que o Hulk também é muito legal, mas eu tô falando desse aqui, Lanterna Verde. Hal Jordan, meu Deus do céu, um monte de gente não conhece o Hal Jordan, um monte de gente não conhece o Lanterna Verde, mas vamos falar dele hoje e vamos falar principalmente de algo que tem na Bíblia e que tem várias vezes aparece no Antigo Testamento, no Novo Testamento e que nos ensina muita coisa, que é... Tcharam! O que é isso, tio? Então, para quem não conhece o Lanterna Verde, ele usa esse anel, um anel. Quando ele põe o anel, ele se transforma no Lanterna. Não é qualquer pessoa que pode usar esse anel. E é por isso que o nosso Hal Jordan foi escolhido. Porque a pessoa, para usar esse anel, ela tem que aprender a dominar os medos, vencer os próprios medos, a ter coragem, a não parar, a não ficar parado nos medos e enfrentá-los. Vou contar mais sobre ele, vou contar mais, vamos entrar na palavra de Deus, já pega a Bíblia aí do lado, mas antes... tá na hora de botar o anel. E na hora que a gente pôr o anel, sai Guilherme da área e entra Lanterna Verde. Pois o anel. Top! Muito top! O legal do Lanterna não é somente usar um anel. Esse anel, quem usa esse anel, tem que aprender a controlar e vencer os medos, ter coragem, ser uma pessoa corajosa, mas ao mesmo tempo, a base desse anel aqui, de utilizar esse anel do Lanterna Verde, é a imaginação, né? É o pensar, o imaginar, o acreditar, a fé. Então vamos pensar o seguinte. Primeiro a gente vai ter que conhecer um pouquinho da vida do Lanterna. O Lanterna, o Hal Jordan, né? Ele era filho de um rapaz assim que lidava com o avião, assim, né? Só que um dia ele viu o pai dele, o avião explodiu, o pai dele explodiu, morreu também. Ele perdeu o pai dele. E aí o que ele fez? Eu também quero ser um aviador. Eu também quero mexer com avião. Igual o meu pai. Eu vou honrar o meu pai. E ele entrou e começou a pilotar, né, os aviões ali. E cada vez que ele entrava no avião, ele pilotava, ele queria ir mais longe, mais alto e vencer os medos. Ele queria combater os medos, vencer o seu medo cada vez mais. Isso fez com que esse anel escolhesse o Hal Jordan para ser o Lanterna Verde. Porque quem escolhe não é a pessoa, não é ele que escolheu, eu quero ser o Lanterna. Não. O anel escolheu ele. O anel foi dado a ele. Alguém deu o anel para ele a partir do momento que ele caiu em si e falou assim: eu quero vencer os meus medos, né? Ele vencia. Ele não ficava parado naquilo que ele tinha medo. Ele sempre ia além. Bom, vamos para a palavra de Deus então. Aonde que na palavra de Deus tem alguma coisa relacionada com filho, com pai e anel? Eu acho que quem entende Bíblia aí já sabe para onde que a gente vai. Quem não entende ainda, galerinha, vai comigo para Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Pega comigo o Evangelho de São Lucas, na palavra de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. E a gente vai ouvir uma história que o próprio Jesus contou, que é uma parábola. A parábola do filho pródigo, do filho esbanjador. Se aqui existe um filho esbanjador, é porque existe um pai também pródigo, um pai que esbanja amor. O filho gastou toda a herança do pai. Aliás, vamos com calma, ok? Deixa eu contar a história primeiro, enquanto isso você vai abrindo aí, preparando a sua Bíblia em Lucas 15, 22, ok? Mas antes da gente ler, vamos lembrar dessa história que Jesus contou? A história que Jesus contou é a seguinte: um filho chegou pro pai dele e falou assim: pai, me dá a parte da herança que me cabe, porque eu tô indo embora do mundo.
Olha pra você ver que petulante. Chegou pro pai dele e falou assim: escuta, pai, que legal. A vida é minha, quem manda aqui sou eu. Me dá a parte da minha herança, meu dinheiro que eu vou gastar do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quiser. Ai, que filho mais petulante. Mas, o que o pai fez? O pai virou pra ele e falou assim: não vai nada, você vai ficar quieto aqui e baixa o nariz, não te me aí. Não. O pai deu. O pai deu a parte da herança e falou: vai, paciência. O pai deixou, ele permitiu. Deus ama tanto a gente que Deus nos deu uma coisinha chamada liberdade, livre-arbítrio. A gente é livre para fazer o que quiser. Mas nem sempre a gente sabe o que fazer. Quase nunca. E é por isso que a gente precisa de Deus. E é por isso que a gente precisa da palavra, dos ensinamentos de Deus. Para que o próprio Pai do céu, nosso Deus, ele vá nos conduzindo pela vida. Para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa viver bem. Bom, vamos para a história do filho pródigo. O filho chegou pro pai, pegou toda a sua herança e foi. E gastou tudo. Gastou com um monte de coisa que não tinha nada a ver. Gastou com bebida, gastou com farra, gastou com mulheres, gastou com um monte de coisa. O que aconteceu? Acabou o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou as festas, acabou tudo. Ele começou a passar dificuldade, ele começou a passar penúria. E olha, a palavra de Deus nos conta que ele passou tanta dificuldade que ele teve que pedir para trabalhar numa roça, né? Para trabalhar com os porcos. E ele chegou ao ponto de não ter dinheiro, de não ter nada, de desejar comer o que os porcos comiam. Você sabe o que porco come? Porco come lavagem, come resto. Ai, que nojo. O filho pródigo chegou a esse ponto. Ele se afastou do pai e chegou ao ponto, perdeu tudo, petulante, achou que ele era o tal, orgulhoso, prepotente, gastou tudo, chegou ao ponto de cuidar dos porcos e desejar comer a comida dos porcos. Mas uma coisa legal aqui. A palavra de Deus, a história que Jesus nos contou, a parábola do filho pródigo, vai dizer que ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele falou o seguinte: vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer: pai, pequei contra o céu, contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Recebe-me como um dos teus empregados. E ele voltou. Ele teve a coragem de voltar. Quando ele voltou para a casa do pai, e ele foi se aproximando da casa do pai, e o pai enxergou ele assim: o que você acha que o pai fez? Você acha que o pai pegou um chicote para bater? Não. O pai é um pai que esbanja amor. Deus é assim. Quando ele avistou o filho, e a coragem do filho de retornar, porque eu vou te falar a verdade, para voltar para a casa do pai, para voltar para Deus, tem que ter coragem. É o anel. Em outra passagem bíblica, Jesus vai dizer o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Só que tem que ter coragem de cair em si, reconhecer que eu sem Deus não sou nada e voltar para os braços do pai. Quando o filho pródigo voltou e o pai avistou ele assim, o pai deu um pulo, saiu correndo, deu um abraço e aí... Vamos para a palavra de Deus? Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 22. Olha o que o pai falou. Mas o pai falou aos seus servos: trazei-me depressa a melhor veste e colocai nele. E coloque também um anel no dedo e calçado nos pés. Vou repetir. Olha o anel aí, ó. Você achou que não tinha anel na Bíblia, né? É. Vou repetir o que Deus falou, o que o pai, né? O pai do filho pródigo falou. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e coloca nele. Trazei-me depressa a melhor veste e coloque nele. Põe também o anel no dedo e calçados nos pés. Veste nova, roupa nova. Ou em algumas traduções da Bíblia, a capa. Capa, aquilo que protege. Roupa nova, nada de roupa suja. Nada de ficar remoendo o passado. Nada de ficar aquilo que não deu certo. E ficar vivendo preso no passado ali, com medo de novas possibilidades de vida. Não.
O pai fala: põe uma roupa nova no meu filho. Devolve essa dignidade para ele. E o anel? Ele fala para os servos: traga o anel e coloca no dedo dele esse sinal do anel. O que é esse anel, essa aliança, esse anel aqui? Essa aliança, esse anel aqui, nesse caso aí da parábola do filho pródigo. A autoridade. O pai devolve ao filho a autoridade. O pai devolve ao filho a sua condição de filho, a sua condição de ser amado, de ser querido, filho de Deus. Bonitinho, bonitinha, meu querido, minha querida, menininho, menininha, ou adultos que estejam assistindo aqui. Eu não sei o que você fez no passado, o que aconteceu, por que caminhos você andou. Mas se você hoje tiver a coragem de voltar para os braços do Pai, pode ter certeza, Ele te acolhe. Não como um dos seus empregados. Ele te dá uma veste nova e Ele te dá o anel. Ele te devolve a autoridade, o amor, o sinal da filiação. Você é filho de Deus, você é amado por Deus, você é querido por Deus. Deus criou você e a mim. Deus nos criou, Deus nos chamou, Deus nos escolheu. É muito mais do que um anel que escolheu. É o próprio Deus que escolheu você para viver, para ser feliz. Pergunte para Jesus. Quando perguntaram para Jesus: afinal de contas, o que você veio fazer aqui? E Jesus disse, responde, olha na Bíblia. Eu vim para que todos tenham vida. E vida plena. Vida em abundância. Jesus deu a sua vida na cruz para nos salvar. E Ele não veio a esse mundo, não deixou a sua condição do céu, se fez homem, para que a gente viva vidinha. Ele veio para que eu e você tenha vida. E vida plena, vida em abundância. Deus se fez gente para ensinar a gente a ser gente. Então a gente, para ser pessoas, seres humanos, filhos de Deus, conforme a vontade de Deus, a gente tem que olhar para Deus. Tenha medo, não. Não tenha medo de voltar para Deus. Tenha coragem. Vença seus medos. Tenha coragem de se lançar nos braços de Deus. Tenha coragem de dizer: eu sou de Deus. Eu sou cristão. Eu sou seguidor de Cristo. E eu vou atrás de Jesus para Ele me ensinar a viver. Para Ele conduzir a minha vida e os meus passos. Eu aceito as vestes novas, a roupa nova. Verde esperança, a roupa nova que Deus tem para me dar. Eu aceito o anel, sinal da filiação. Eu tomo posse que eu sou filho de Deus e muito amado e muito querido. E aí o que acontece depois? Na parábola do filho pródigo? Festa! Maior festa! Deus manda começar a festa. O que é essa festa? Vamos celebrar. Porque o meu filho estava morto e voltou a ter vida. O meu filho estava perdido e ele foi encontrado. Deixa Deus te encontrar hoje. Como é que eu faço isso, tio? Te ajudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas de filhos pródigos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação. Tentação de afastar de Deus, de fugir de Deus. Não, não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te escolheu. Deus te ama. E Deus te dá vestes novas. E o anel. Símbolo da autoridade, da filiação. E agora? Você vai honrar o seu Pai do céu? Ou vai mais uma vez fugir dele? Aí é livre-arbítrio. E o calçado nos pés indica isso, liberdade. Deus devolve a liberdade.
Você é livre para escolher. Eu escolho ficar com Deus. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até mais. Fui!